Alô pessoal, espero que tenham tido uma boa semana. Vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles. Bem que eu gostaria de botar um áudio de fundo, né? Mas para não ter problema com o YouTube, então vamos deixar como tá. Então vamos para o resumo da semana do Diário dos Beatles. Começando o ano de 2022, resumo da semana de 2 a 8 de janeiro de 2022. Bem, a primeira matéria, a disputa de George Harrison com Terry Gilliam em Time Bandits. Quando George Harrison produziu o filme Time Bandits, de 1981, ele se viu batendo de frente com o diretor do Monty Python, Terry Gilliam. A visão criativa de Gilliam lutou veementemente com a de Harrison. Esse último tinha a impressão de que a trilha sonora estaria repleta de faixas originais de sua autoria, mas o diretor tinha outros planos. Harrison não foi apenas quem financiou o filme, mas também foi um ex-Beatle. No entanto, isso não importava para Gilliam, que não estava preparado para ser atropelada, e compreensivelmente Harrison ficou furioso e disse ao diretor: "Você me lembra de John Lennon, você é tão difícil, tão bucha." Os dois visionários acabaram chegando a um acordo com a trilha sonora de Harrison, com a música Dream Away, disco do Guntropo, que esse ano vai fazer 40 anos. Nos créditos finais do filme, Time Bandits foi um grande sucesso nos cinemas, arrecadou mais de 42 milhões de dólares de bilheteria, com um orçamento de apenas 5 milhões. Aparentemente, não houve desavença duradoura entre Gilliam e Harrison, quando o diretor se abriu sobre a amizade dele com Harrison e o descreveu com muita alegria. Com George, ele sempre é referido como Beatle quieto, de forma alguma, apenas um tagarela. Ele amorosamente lembrou: ele era incrivelmente engraçado. Esse era o outro lado que as pessoas não sabem. Eles eram, espirituais. Não, ele era incrivelmente engraçado e nós nos divertimos muito. Ele continuou a falar: eu não estaria aqui falando com você se não fosse pela Handman Films, que é a empresa que o George abriu. Acrescentou ele à publicação: o mundo não teria Time Bandits, Private Fiction, não teria nenhuma dessas coisas. É muito simples. Ter um Beatle como patrono, o que você precisa na vida, realmente era. Quero dizer, George interveio e salvou nossos traseiros, basicamente. Bem, outra matéria. Voltando bem lá na história, durante uma turnê dos Beatles pelos Estados Unidos, a Beatlemania atingiu Minnesota no verão de 1965. Na noite de 21 de agosto de 1965, os Beatles fizeram sua única apresentação em Minnesota, diante de quase 30 mil fãs, gritando no mesmo estádio. Onde em outubro o Twins sediariam a World Series. A turnê de 65 americano marcou pelos Beatles começando a tocar em estádios, arenas, lugares enormes. E para a preocupação do George Harrison, né, que o George achava que, ele até falou depois do X-Stadium, né, ele falou pro Brian: vai ser assim a partir de agora? Porque na verdade você está tocando num espaço enorme e ninguém está te escutando, né? Ainda tem aquela berraria. Imagina 30 mil pessoas berrando, né? Pô, uma turbina de avião, né? No teu ouvido. Parece que eles podem ganhar, disse o famoso especialista em beisebol e baterista dos Beatles, Ringo Starr, enquanto se sentava na cadeira do Hammond Kibble, no vestiário do Twins. O show foi parte da turnê dos Beatles em 1965, que havia sido aberta uma semana antes do X-Stadium, Nova York, e o show em Minnesota quase foi a última aparição da banda, quando o motor de seu avião fretado pegou fogo no voo de Minnesota para os shows programados o dia seguinte em Portland, em Oregon.
Por 3 verões consecutivos, 1964, 65 e 66, os Beatles, os músicos mais populares da época, viajaram pela América do Norte. A logística incluindo viagens, providências de segurança, esse que era o maior problema, estava além de qualquer coisa anteriormente tentada por artistas de gravação. Com efeito, os Beatles criaram a moderna turnê de shows. Foram os Beatles que criaram, né, essa coisa de grupos até hoje fazer show em estádios, arenas, lugares abertos. Ninguém fazia isso. Minnesota não fez parte das turnês de 64 e 66, mas fez parte da lista de 65, que consistia em 16 shows em 10 cidades. Haja, né? Haja trabalho. Os Beatles voaram de Chicago para Minnesota e se hospedaram no venerável Leamington Hotel, no centro de Minneapolis, onde foram cercados por fãs. Se alguma vez houve uma turnê dos Beatles por toda parte, Minneapolis era o lugar, lembrou o repórter de rádio Larry Kane, que viajou com a banda, né, durante essas turnês, né, pelos Estados Unidos, dentro do avião, e escreveu um livro chamado Ticket to Ride. Fãs e pelo menos um repórter de jornal se disfarçaram de camareira ou equipe de serviço de quarto para entrar escondido nos quartos reservados para a comitiva dos Beatles. Outros fãs envolvidos em um jogo de esconde-esconde com segurança de policiais, coisa normal durante as turnês dos Beatles, tentaram desesperadamente encontrar outras formas criativas de se infiltrar no hotel. A uma distância de quase 56 anos, esse comportamento pode parecer estranho, mas é impossível exagerar o quanto grande os Beatles eram na cultura popular na época. Eles inspiraram devoção em grande escala. Realmente, a devoção foi tão grande que alguns hotéis não queriam aceitar ele, porque imagina, aquela muvuca lá na porta do hotel e você querendo... Quem é que vai querer? Pô, olha, tô vindo com a minha família, meus filhos, como é que eu vou entrar pelo hotel? Pela porta dos fundos? Com aquela muvuca? Então ninguém queria, entende? Quando os Beatles se apresentaram em Seattle, vários hotéis de Seattle não aceitaram. Os Beatles, não, aqui eles não. Então não era fácil. Infelizmente, os avanços artísticos que eles já estavam fazendo com a sua música em 1965 foram esquecidos por alguns fãs e certamente pelos repórteres que colocaram questões fúteis, perguntas idiotas, né, nas coletivas de imprensa realizadas em toda a cidade, exclusive em Minnesota. Seu cabelo é real? O que você faz com seu dinheiro? Só para vocês sentirem as perguntas. Os Beatles gostaram de aparar essas questões, e como Frank Frenington, que cobriu o evento para a Possibility, relatou à coletiva de imprensa, revelou que os Beatles são jovens milionários de raciocínio rápido. Porra, sem comentário. Para o show, o palco foi montado no meio do campo, deixando os fãs bem longe dos seus ídolos. É aquilo que eu falei lá no início, que o George Harrison tinha preocupação. Apesar disso, Larry Kane disse: o show de Minneapolis foi tipicamente mágico. Os Beatles cantaram 12 músicas, incluindo o sucesso atual de Help. Quando o show terminou, os Beatles fugiram em um caminhão de lavanderia, enquanto os fãs seguiam uma carreta de limusines. Era maneira deles fugirem, né, do estádio, senão... No dia seguinte, o avião dos Beatles, com o motor soltando fumaça, pousou em segurança. Mais uma vez, o maior problema dessas turnês que encheram o saco dos Beatles foi a falta de segurança. No aeroporto de Portland, houve suspiros de alívio ao redor, disse Kane, o maior ato do mundo na evitar o desastre. Vamos continuar vivos em 1965, brincou Ringo Starr. Outra matéria, continuando, depois da série Get Back, né, continuando com a série, vem aí mais uma coisa para rodar nos cinemas. O filme The Beatles Get Back, The Rooftop Concert, nos cinemas. Quer dizer, o show da apresentação no alto do prédio vai ser exibido nos cinemas. O show no alto do prédio da Apple será lançado no cinema, nas salas IMAX, em 30 de janeiro desse ano, para comemorar, né, o aniversário, né, do alto do prédio. Será exibido no dia 30 de janeiro no Reino Unido e nos Estados Unidos. Uma sessão de perguntas e respostas com o diretor também será exibida ao mesmo tempo.
As exibições em outros países estão programadas para 11 a 13 de fevereiro. Lembrando que aqui no Brasil tem essas salas. Em São Paulo, no Rio, em vários lugares tem essas salas IMAX. Então vamos aguardar em fevereiro onde serão exibidos. O filme The Beatles Get Back será lançado em Blu-ray, e o filme, né, que se passou no canal da Disney, que todo mundo viu, e que muitos andaram comprando aí bootlegs. O filme será lançado em Blu-ray e DVD no dia 8 de fevereiro nos Estados Unidos. No Reino Unido deve ser mais para o fim de fevereiro, pelo que eu vi no site da Amazon, lá para dia 28. Para comemorar o aniversário da performance marcante, alguns cinemas IMAX sediarão as exibições com perguntas e respostas do cineasta e distribuirão mini-posters exclusivos aos sortudos, né? As perguntas e respostas serão transmitidas via satélite simultaneamente para todos os locais das salas. Estou emocionado que o show no último alto do prédio de The Beatles Get Back será vivenciado em IMAX, aquela tela enorme. Essas salas IMAX é a melhor qualidade possível de imagem, entende? De imagem e som. Então, os Beatles fecharam com essa rede que é para garantir que será exibido na melhor qualidade. Desde a estreia da bela e iluminada série documental de Peter Jackson, ouvimos sem parar os fãs que queriam experimentar esse inesquecível desempenho no telhado, nas salas IMAX. Esse filme, né, The Beatles Get Back Rooftop Concert, será de 60 minutos, uma hora. Então vai ser exibido e vamos ver o que mais vai acontecer. E aguardar em fevereiro aqui no Brasil, ok? Hoje vem outra matéria, a última. A arte da capa do Rubber Soul. Rubber Soul marcou uma virada radical para os Beatles. O álbum não foi apenas uma mudança dramática sonora de sua produção anterior. A arte do seu sexto álbum de estúdio deixou bem claro uma mudança para os Beatles e a música pop. Eles queriam que todos soubessem sobre sua nova imagem complexa. A capa nem tinha o nome da banda escrito no disco, o que resume o quão famosos os Beatles se tornaram. E seus rostos eram a única ferramenta de marketing necessária. Robert Freeman foi o fotógrafo que capturou a imagem sagrada do grupo na casa de John, em Surrey. E em cada elemento sutil da arte foi impressionante, todos vestidos com roupas elegantes, e foi um visual que impulsionou uma nova era rebelde para os Beatles, o que permitiu que eles libertassem dos grilhões de sua personalidade anterior. A capa do álbum é outro exemplo de nossa ramificação, a foto esticada. Reconheceu Paul McCartney no Anthology. Essa foi na verdade uma daquelas pequenas coisas excitantes e aleatórias que acontecem. O fotógrafo Robert Freeman tirou algumas fotos na casa de John, em Westbridge. Estávamos com nosso equipamento, as jaquetas polo, e estávamos fazendo fotos direto, todos nós quatro posando. Paul acrescentou: de volta a Londres, Robert estava nos mostrando os slides e ele tinha um pedaço de papelão que era do tamanho da capa do álbum, em que ele estava projetando as fotos exatamente nele para que pudéssemos ver como ficaria a capa do álbum. Tínhamos acabado de escolher a fotografia quando o cartão em que a imagem foi projetada caiu um pouco para trás, alongando a fotografia. Foi esticado e nós pensamos: é isso aí, Robin, sou, hey, boa, você pode fazer isso? E o Robert disse: bem, sim, posso imprimir assim. E foi. George Harrison observou no mesmo documentário: gostei da maneira como conseguimos que nossos rostos estivessem mais longos na capa do álbum. Perdemos a etiqueta de pequenos inocentes, a ingenuidade. Como a imprensa, né? Muita gente botava, né? Cada membro dos Fab Four se recusou a sorrir na capa do Rubber Soul, carregando um olhar nebuloso pintado em seus rostos enquanto se inclinavam em suas novas personas. A nova direção não poderia ter contrastado mais do que com a sua reputação anterior como os amáveis ladinos infantis da porta ao lado. Chegara a hora de uma significativa declaração de intenções.
Charles Front, que desenhou as letras Robin Soul, afirmou mais tarde: se os Beatles gostavam de LSD ou não, eu não sei, mas certamente não. Era tudo sobre o nome do álbum, afirmou Front. Se você bater em uma seringueira, obterá uma espécie de glóbulo. Então comecei a pensar em criar uma forma que representasse isso. Começamos estreito, preenchendo. Recebi 26 guinéas e 5 shillings. Bem, é isso aí, pessoal. Esse foi o resumo da semana do Diário dos Beatles, começando o ano. De 2 de janeiro a 8 de janeiro de 2022. Espero que todos tenham gostado. Qualquer coisa, mais informações, é só procurar Diário dos Beatles no Google, ou nos links que estão todos abaixo já aí. Instagram, Twitter, Facebook, ou aqui no YouTube, onde eu vou estar sempre dando esse resumo, uma rapidinha, com alguns comentários, ok? Então, boa semana a todos, abraços a todos, até lá, valeu!